a gente vai continuar falando sobre o continente africano. E hoje a gente vai falar sobre umas questões mais sociais, né? Que a gente vai falar mais da questão das desigualdades sociais. Mas aí vai aquela questão que eu sei que todo mundo reclama, a geografia virou história. Mas não é isso. A gente precisa entender esse contexto. A gente precisa entender por que o continente africano tem essa desigualdade social tão absurda, né? Esse contraste de desigualdade social tão absurda. A gente precisa entender alguns fatos, e é o que a gente vai ver agora nesse vídeo, certo? Primeiro, eu coloquei aqui alguns países: Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Aí eu coloquei aqui busca de soberania, que é justamente essa busca de poder, de querer estar à frente, de querer estar no poder, de querer mandar, né? Que é justamente a questão de terras. Quanto mais território de terra eu tiver, mais poder eu vou ter. O poder político e o acúmulo de riquezas dessa época. Aí o que é que vai acontecer? Tá, o que é que a África tem a ver com esses países aqui? Tudo. Porque, vamos dar exemplo do Brasil. O que acontece com o Brasil quando os índios se recusam a trabalhar, né, de forma escrava? O que é que eles fazem? O que é que Portugal faz? Vem e pega os negros na África para escravizar. Só que a gente precisa entender que antes disso acontecer, antes desses colonizadores aqui e buscar os negros na África para trabalhar como mão de obra escrava e de forma bruta, né, desumana, o que acontece? Já se tinha conflitos internos dentro da África, onde o que é que acontecia? Nessa busca de território, nessa busca de poder, num conflito interno dentro do continente africano, o que é que acontecia? Quando uma tribo ganhava de outra, essa tribo que perdeu era escravizada pela tribo que ganhou. Então, eles mesmos também tinham esse processo de escravidão. Então, o que é que acontecia muitas das vezes quando esses colonizadores aqui começaram a buscar os negros na África para escravizar essas tribos que tinham perdido, né, durante esses conflitos internos, às vezes eram transportadas todas, né, e sobre aquele negócio. Ou vai ou morre aqui mesmo. Então eles não tinham escolha, ou sobrevivia sendo escravo, ou morria ali mesmo naquele local. Então esses conflitos internos também foram muito importantes, entre aspas, importantes que eu falo para a gente entender esse contexto. Então os africanos, eles não foram só escravizados pelos colonizadores que vieram de fora buscar, né, mas também dentro dos seus conflitos internos, tá bem? Então, quando se tinha esse conflito interno, quando uma tribo ganhava de outra, a que perdeu era escravizada por essa tribo ganhadora. Isso aconteceu em várias civilizações também. Mas, nesse contexto, quando a gente fala do continente africano, agora o que vai acontecer? Foram mais de 11 bilhões de pessoas que foram retiradas da África para ser escravizadas. Então, imagine, são 11 bilhões de habitantes daquele continente que foram arrancados da sua civilização. E quando eu falo arrancado, é porque é questão de cultura, é questão de religião, é questão de etnia, é questão de gostos, porque quando eles vieram escravizados, os colonizadores, esses países aqui, assim como fizeram com o Brasil e com os índios, eles fizeram o quê? Tiraram toda a sua cultura, tiraram toda a sua visão de vida, todo o seu cotidiano, todo aquilo que eles acreditavam como religião. Tanto é que hoje em dia se existe tanto preconceito com a religião umbanda, com traços africanos, com vestuários africanos, com instrumentos e músicas africanas por conta disso, porque os colonizadores fizeram acreditar que ele era demoníaco, que não existia, que a única religião existente teria que ser o catolicismo, e eles tinham que se adaptar a isso. Então foi-se tirado, os africanos eles foram descolonizados, porque tiraram toda a sua identidade cultural, né? Quando eu falo de retirar, lógico que se a gente tem muita influência, principalmente do Brasil, não vem custar dizer que não tem não, que tem muita influência africana, isso a gente vai ver dentro das religiões, a gente vai ver influências africanas, né? A gente vai ver dentro da cultura, dentro da nossa gastronomia, dentro do nosso cotidiano. Então tem muita raiz africana, a gente tem muita raiz africana, né? O preconceito de muitas pessoas
que diz que não, mas tem sim, né? Como a gente tem indígena, como a gente tem europeia, né? Os países que nos colonizaram, né? Principalmente Portugal, e dos que vieram depois. A gente vai ter influência de tudo isso aqui. Por isso que a gente vai dizer que o Brasil é um país miscigenado, que era um país que não era para ter preconceito, né? Mas é um país, dentre outros, que se tem mais. Aí vamos lá. Por que a gente precisa entender isso? Porque é justamente por conta disso que a gente vai se observar essa desigualdade social dentro do continente africano. Porque quando a gente vai entender o contexto, né, de que milhões e milhões de pessoas, principalmente do gênero masculino, principalmente os homens, foram escravizados, né? Então, foram retirados dessa sociedade. Imagine se aqui no Brasil chegasse e pegasse 11 milhões de habitantes, de pessoas, e levasse escravizado. Como é que ia ficar a economia? Como é que ia ficar a sociedade? Como é que ia ficar o país? Então, a mesma coisa foi a questão do continente africano. Foram anos e anos de tráfico negreiro, de forma desumana, né, de tratar o homem negro e de preconceitos e tantas outras coisas que a gente tem até hoje, infelizmente, enraizado nas culturas. Infelizmente, por mais que a gente lute, por mais que a gente levante bandeiras, a gente sempre tem. A gente sempre vê, né? Então, a gente precisa entender esse contexto, né? Como é que tem a ver com geografia? Tudo a ver, tudo a ver. Imagina um continente onde está sendo totalmente descolonizado, que estão tirando a tua cultura, estão tirando o que tu acredita, estão levando o teu povo, né? Famílias e famílias foram desfeitas porque levavam os filhos, os pais principalmente, né? Que são os homens, os filhos e os pais para serem escravizados. Como é que fica a economia, como é que fica a sociedade, como é que fica desse povo, né? E sem falar, principalmente, eu quero que vocês lembrem disso, principalmente dos conflitos internos que ele tinha. Quando a gente vai falar muito de Nelson Mandela, que foi um dos grandes líderes de liberdade dentro do continente africano, de lutar pela liberdade. Gente, era um continente de negros que estavam lutando por liberdade, entendeu? Então, dentro do continente africano, tiveram os seus conflitos também, que isso fez com que tivesse uma desigualdade cada vez maior. Tá bem? Aí, quando a gente vai falar da questão da economia, a gente vai falar da base. A gente só vai usar as bases aqui, mas a gente, nos próximos vídeos a gente vai identificar e caracterizar essas bases, que é a pecuária, pesca, recursos minerais e petróleo, que são o básico e o que se dava para se ter dentro de todo esse contexto que eu estou falando. Então, quando a gente diz também que tem uma África de um contraste enorme, né, de recursos, se tem recursos dentro do continente africano, né, mas porque é um dos continentes que mais matam de fome, que mais matam de doenças, tipo malária, AIDS, né, que mais mata. Então, por que isso? Por conta justamente desses conflitos que se tiveram internos e dessa questão histórica de escravidão que se teve, do tráfico negreiro, de não ver o homem negro como ser humano, né? Nessa questão dos colonizadores, que a gente vai dizer como um dos principais problemas dentro da sociedade, dentro das desigualdades sociais. Com certeza foi a questão da colonização, né? de tráfico, de escravidão, de conflitos internos, onde tribos não concordavam com o que as outras tribos faziam, pensavam, do modo de agir, de cultuar, e que nessas guerrilhas, quando perdiam, eram escravizados ou eram todos mortos. Então, tudo isso vai se perdendo a identidade cultural. Da mesma forma que a gente perdeu muita coisa da identidade cultural indígena, quando os índios foram escravizados pelos nossos colonizadores, e isso dificultou muito o processo de desenvolvimento do Brasil, porque a gente passou muito tempo sendo colônia de Portugal, muito tempo sendo escravizado, principalmente economicamente, por Portugal. Isso dificultou o nosso processo. Isso dificultou. Então, quando a gente vai ver a questão histórica, lógico que a gente vai entender o porquê a economia daquele Brasil anda tão lentamente, porque tem tanta dificuldade, porque tem tanto desigualdade social, porque tem falta de oportunidades. A gente vai ver e entender o contexto todo. Então, não tem como a gente dizer que a gente entendeu o contexto econômico se a gente entendeu o contexto social e político que aquela civilização viveu naquele período. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente entender o contexto histórico também social, tá?
Aí, quais são os indicadores sociais que vai ver essa desigualdade dentro do continente africano nesse período, em todo esse turbilhão de coisas? A gente vai ver o quê? Mortalidade infantil, a gente vai ver falta de saneamento básico, a gente vai ver falta de oportunidade de escola, lógico que não, falta de moradia, falta de saúde, né? Por isso que é um dos continentes onde os países têm mais, mais precário nessa questão de saúde, onde se teve a maior epidemia de AIDS, né, dentre o mundo, e tantas outras coisas, né? O índice de fome, de tanta miséria, é visto nesse continente por conta disso. São os indicadores que a gente vê que desenvolve outros países não conseguem desenvolver lá por conta disso. A maioria do seu povo foi totalmente arrancado. Eu acho que não tem outra palavra. Arrancado, porque não foi de livres por vontade que foram. Né? Foram tiradas muita coisa cultural, muita coisa de identidade mesmo, social, sabe? E isso vai dificultar para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Né? E a gente precisa entender tanto esses conflitos internos que se teve e tanto essa influência aqui de outros colonizadores que vieram, arrancaram, tiraram, né? E não só os escravos, não só a mão de obra escrava, mas também os recursos que a África tinha, porque eles olharam para a África, eles olharam para a Ásia e disseram assim, opa, tem onde a gente buscar recursos, porque eles estavam desenvolvendo aqui, né? Eles estavam desenvolvendo, eles não queriam essa soberania de poder, então nesse desenvolvimento eu preciso de recursos, eu preciso de matéria-prima, mas eu preciso de matéria-prima barata, para que seja benefício para mim. Então eles também vão buscar o quê? Eles vão buscar os recursos que tem dentro da África. Por isso que quando a gente fala da base, né? Da pecuária, da agropecuária, do petróleo, então a gente vai buscar também os recursos minerais, que tá... Cadê? Deixa eu ver aqui. As grandes navegações iniciadas no século XV e XVI, as principais potências da época, como aqui, os países, comercializar na Europa as riquezas naturais das terras que compunham a América, a Ásia e a África, sobre o contexto de colonização. Então eles vão buscar esses recursos, essa mão de obra barata, esses recursos que vai beneficiar o seu país, a sua civilização. Então os europeus, eles queriam benefício próprio, então eles vão buscar em outros lugares. Aí a política desse momento histórico era a busca de soberania, como eu falei agora, né? E para uma nação ser soberana era necessário se ter, como eu coloquei aqui, terra, poder político e riquezas, tá bem? Acúmulo de riquezas no caso, né? O que é o objetivo mais territorial para o profundo, que veio mais, no caso aqui, Reino Unido, França, Portugal, Bélgica e Espanha. Só que isso vai trazer outros... Deixa eu ver aqui... Só que isso vai trazer outras questões que a gente vai ver nos próximos vídeos, a gente vai identificar mais essa questão da base, mas eu preciso que vocês entendam isso, preciso que vocês entendam esse contexto histórico, que essa desigualdade não vem só porque ela não tem recurso, mas outras pessoas vieram buscar, né? Então, o que vai dificultar também esse desenvolvimento da desigualdade social foi essa questão da colonização africana. Primeiro foi uma colonização totalmente violenta, né? Depois eles vão ser arrancados do seu país, da sua cultura, da sua identidade cultural, de tudo que eles acreditam, para ser escravizados em outros países, né? De forma desumana, sem falar dos conflitos internos que eles tinham. Então tudo isso vai ajudar nessa desigualdade social. E aí vai ter a questão das faltas de benefícios para a vida, né? O básico da vida, quando a gente vai ver os indicadores sociais, o básico para a saúde, o básico para a moradia, o básico para estudo, que eles não vão ter, né? Aí vai vir doenças, né? Como eu citei algumas, malária, AIDS, deixa eu ver se tem aqui, que eu esqueci o nome da outra. Dentre outras, são muitas que se tem, mas as principais foram essas. E sim, tuberculose, como eu olhei agora, vi. Tuberculose, que foram uma das doenças também que devastou. Então, entendam, tem todo esse contexto que eu falei, né? Toda essa questão colonial. Aí vem
essa falta de recursos para o básico da vida e essas doenças que vai retirar mais uma parte da sociedade, né? Que muitas pessoas morreram com AIDS, muitas pessoas morreram com tuberculose, muitas pessoas morreram com malária. Então, tem essa questão social também, de saúde, né? De não ter saneamento básico, não ter o que comer, não ter como se cuidar. Então, tudo isso vai enfraquecer e vai trazer cada vez mais desigualdade para a sociedade. Lógico que onde? Na base, né? De onde não se tem, quem não se tem. Quem tem poder, quem tem riqueza vai continuar rico, porque vai criar todos os recursos, né? E vai continuar rico. Mas quem não tem, que é a grande maioria, vai sofrer cada vez mais com essa desigualdade social. Então, eu precisava muito que vocês entendessem esse contexto. Leiam, por favor, leiam o capítulo, para que vocês vejam de forma mais detalhada e consigam entender cada vez mais esse contexto do continente africano, para que nos próximos vídeos a gente consiga falar mais sobre essa questão da base, que vai envolver mais economia, e vocês consigam entender também esse processo, certo? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!